A gente vive falando do poder dos livros, mas e se esse poder fosse real? E se a magia dependesse dos livros para que feitiços acontecessem? E se existissem escrivães determinados que pudessem criar livros mágicos nesse nível? Esse não seria o poder simbólico dos livros, só que posto na prática, concretizado? Eu tô muito empolgada porque este é o plot de Tinta, Sangue, Irmã Escriba, da Emma Thornes, porque este livro já está no meu radar há bastante tempo, está sendo publicado recentemente aqui no Brasil pela Planeta Minotauro, mas lá fora tem sido um bafafá em torno dele. Foi até nominado pelo Goodreads, sabe aquela rede social de livros que a gente pode registrar e se comunicar com outros leitores, enfim, foi nominado e esteve como finalista, né, de livros de fantasia, então melhor livro fantasia e melhor livro de debut, que seria o de estreia de um escritor. Esteve também em várias listas de New York Times e outros de book club por aí. Realmente um livro bem lido e comentado lá fora, então me despertou interesse e cá temos o convite da editora para que eu leia este livro e traga agora aqui para vocês a minha opinião sobre ele. Muito obrigada, editora, por me fazer esse convite, aliás, porque eu tô eufórica aqui com ele, com a oportunidade de tornar isso o trabalho e indicar ou não esse livro para vocês. Então bora lá que hoje eu vou ler este livro, que sim, tem essa premissa e traz duas irmãs que tem um elo aí muito importante em torno dessa magia que cerca a família, só que o início já é um bafafá, assim. Eu li o iniciozinho aqui e logo acho que prólogo, né, nem no primeiro capítulo, o pai das duas é encontrado morto por uma delas, ligado a um livro que parece ter sugado todo o seu sangue. Não entendo o que isso significa no contexto desse universo mágico. Vou ler então para ver se compreendo o que está em torno disso, o que está em jogo, por que esse livro tem a ver com a morte deste ente tão querido aí para essas duas protagonistas. E logo eu volto. Nada melhor do que um belo chá ou matcha especificamente, porque me deixa concentrada para começar um novo livro. É isso que eu vou fazer agora, o meu matcha. Gente, li um pouco aqui do início do livro e já deu para compreender que o que está em jogo são esses livros mágicos. Não todos os livros têm esse poder de produzir magia, mas são aqueles escritos por escribas. Por isso eu acho que o título, né, Irmã Escriba, será que uma dessas meninas aqui, protagonistas, tem a capacidade de escrever livros, compor livros mágicos? Ainda não me foi revelado, mas eu fico com essa pulguinha atrás da orelha. A questão é que existem livros aqui, sim, mágicos, mas eles só fazem isso se forem escritos com sangue, se a tinta for sangue. E isso, né, gente, é meio perigoso, é meio tenso. Já pude perceber que é o tipo de leitura que não flui tão rapidamente para mim. Eu preciso ir aos pouquinhos compreendendo o que se trata esse universo, o que temos em jogo e construí-lo mesmo. Não é o tipo de livro que nos dá as coisas de mão beijada. Eu meio que sinto esse tipo de escrita como se ela não nos subestimasse enquanto leitores, já que nem tudo tá posto logo de início e eu preciso estar atenta para juntar as informações e ir compondo esse cenário. Eita, que um novo personagem apareceu. Sério, gente, depois de muitos capítulos, um outro personagem aparece e ele está relacionado a uma biblioteca com B maiúsculo. Uma instituição que parece deter o poder sobre livros que foram caçados, angariados ao longo do tempo por uma mesma família, que presta serviço para meros mortais que precisam de uma ajudinha extra por meio da magia de feitiços dos livros para conseguirem o que querem. E, claro, pessoas ricas para conseguirem isso, para conseguirem que essa biblioteca, essa instituição, essa organização escreva, construa um livro com base em sangue
que lhes deem um feitiço específico para aquilo que querem. Ou seja, uma instituição com fins lucrativos. E esse personagem novo, o Nicholas, é o escriba dessa biblioteca e o único. É a fonte de toda a sua riqueza, portanto, sua preciosidade, que deve ser guardado a 7 chaves e muito bem protegido de todo mundo que quer deter esse poder. Porque, afinal, os livros aqui são poder. Voltei toda atordoada hoje, confusa. Eu sou muito uma pessoa... Peraí, deixa eu abaixar. Eu sou muito uma pessoa da rotina. Não pode nada sair do normal, que eu já fico toda perdidinha. Aí, lá na academia, a bicicleta que eu costumo usar tava quebrada. Aí eu tive que usar aquela que você fica mais sentada, sabe? Geralmente eu uso aquela que você fica mais em pé. E eu fiquei, assim, confusa nas funções dela, não consegui nem ver quanto que eu pedalei, mas eu fiquei meia hora lá e voltei pra casa depois de um treino misto, tanto de inferior quanto superior. Terça-feira é o dia que eu realmente aproveito este momento pra dar um check-up geral. E tive que passar no supermercado, fazer compras de vida adulta, tipo, tira limo pra limpar melhor e decentemente o box do banheiro, detergente, desinfetante para a privada e banana, porque estou consumindo muito, já tinha acabado. Eu preciso almoçar, que eu tô faminta, mas eu também preciso voltar pro livro, porque assim, chegou um momento em que ele me prendeu. Eu acho que esse tipo de livro demora, como eu tava falando pra vocês, mas chega, gente. Se é uma história bem construída, este momento chega, e ela chegou nesse ponto. Tomei meu banho, almocei e corri de volta para o livro na companhia dos meus gatinhos. Uma, claro, está aí evidentemente me impossibilitando até mesmo de me mexer. A Vita é uma gracinha assim, super companheira, mas nós temos um segundo gatinho que é o Sancho neste vídeo e eu desafio você a encontrá-lo. Gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os protagonistas dessa história, porque eles estão aqui, ó, povoando meus pensamentos. A vida continuou, eu fui nadar, eu também fiz outras tarefas, estive imersa em muito trabalho e em meio a isso levei o livro para passear num café que eu gosto muito aqui da minha cidade, ou ele também me levou para passear, tanto faz. O fato é que eu fiquei pensando muito nesses personagens. Eles são muito especiais porque associados a uma família mágica. Joana e Esther são irmãs, mas no início do livro elas estão vivendo separadas há muito tempo, porque o pai, um pouco antes de morrer, falou para Esther que se ela permanecesse ali na casa da família, junto da irmã, ela seria perseguida e morta, assim como seus entes queridos. Então, para proteger a família e para proteger a si própria, ele fala para ela viver essa vida eternamente de mudanças. Chega um determinado dia do ano, ela precisa se mudar. Só que ela está nesse início do livro vivendo uma vida como eletricista numa base de pesquisas da Antártica, gente. Muito distante, muito solitária, porém apaixonada pela sua namorada. E é aí que entra o X da questão. Ela, pela primeira vez na vida, depois de muitos anos se mudando, decide ficar ali com a sua namorada e não mais partir. Só que óbvio que temos consequências nisso. E é aí que a história começa a andar. Por quê? Porque ela sim vai ser perseguida por pessoas associadas ao Nicholas, mas Nicholas também não sabe de nada do que está acontecendo. Ele é uma pessoa, yes, tudo bem, mas eles são 3 protagonistas que não sabem de nada direito do que acontece. Então, nós vamos lendo a história e descobrindo como eles vão se ligar e como eles vão se conhecer. Terminei.
E por onde eu começo? Sabem o tipo de história que vai escalonando e quando você vê, você tá num vórtice de desdobramentos e de coisas sendo reveladas? É aí que o livro começa a te pegar e você tá lá pela metade dele, porque até então é construção de história, só que é tanta coisa construída e bem amarrada que também tem muita coisa pra ser desvendada. E aí você fica uou, atrás de uou, tá certo que eu já tinha cogitado a maior parte delas quando essas coisas aconteceram, quando esses plot twists acabaram acontecendo. Até porque esses protagonistas, a Esther, Joanna e Nicholas, os três principais, estão no escuro boa parte da história. É até um pouco irritante, porque tudo é um segredo que os adultos, seus pais, tios, tutores não podem revelar. E você fica, meu Deus do céu, eu já entendi que é um segredo e que é isso que vai ser descoberto aqui pelo leitor, então me fala logo. No entanto, enquanto isso, a gente está descobrindo sobre a biblioteca com B maiúsculo e também sobre esses livros que existem e que são mágicos. Então a gente quer entender como eles são feitos, por que eles são feitos, quais são os desdobramentos da leitura de cada um deles, porque cada tipo de feitiço tem um desdobramento X específico e tem tipos também de confecções, alguns são mais simples, outros precisam de carne, tendões, pele humana e você fica creepy. Afinal, nós estamos falando de magia, nós estamos falando também de boas e más intenções. Eu achei que a construção desses personagens se deteve um pouco nos pormenores que acabam dando uma verossimilhança ou que estruturam melhor uma escrita e um enredo. Então, quando um personagem tá de luto, ele não fica assim superando facilmente. Ele encontra uma certa dificuldade de passar por isso, entendem? Eu gosto bastante quando isso acontece, principalmente nos casos de livros de fantasia, já que geralmente a gente encontra o contrário, coisas mais fáceis de serem resolvidas e tudo mais. Essa facilidade muitas vezes não é tão incrível, não é tão verossímil. Então, este livro consegue construir esse caminho muito bem. Foram momentos divertidíssimos com o livro. Sim, assim, com todo o meu coração, eu não conseguia largar ele em determinados momentos, porque as coisas estavam acontecendo. E eu queria saber o que ia continuar acontecendo, o que cada personagem iria fazer, o que lhes iria acontecer. Algumas coisas, como eu disse, previsíveis, mas eu já falei várias vezes pra vocês que eu não sou tanto a pessoa que liga para spoilers, para acontecimentos, a não ser que seja um livro de romance policial, de detetive. Aqui, o que me foi muito especial foi acompanhar como aconteciam as coisas, não que elas iriam acontecer. Eu nem esperava que isso fosse ser dado em uma leitura como essa, porque eu sei muito bem o que esperar de determinados gêneros, mas apareceu e veio como um algo a mais que conversou muito comigo. Mas tem uma personagem aqui que fala muito sobre uma ideia mais reflexiva de que não é o caminho que dita o que a gente faz, mas é o que a gente faz que constrói um caminho. Essa é uma ideia que tem conversado muito comigo recentemente na minha vida, talvez porque eu esteja nos meus 30, início dos 30, pensando, né, o que eu faço daqui pra frente, o meu futuro e tudo mais. Talvez isso esteja acontecendo com você também, independentemente da sua idade ou do que está acontecendo na sua vida, só que é isso, é uma mensagem que o livro consegue nos trazer. E que eu achei bonita porque está associado a um dos grandes temas do livro, que é o da família. Em quem a gente confia? Quem são as pessoas com as quais a gente pode criar afeto, e mais do que poder, mas com quem a gente de fato desenvolve esses laços mais profundos. Eu achei muito interessante uma pauta que veio com dois dos protagonistas, o Nicholas e a Joanna. Eles têm funções diferentes em relação à magia, um constrói livros e outro lê livros, mas os dois, eles são muito reclusos, e não porque eles querem, porque isso lhes foi proibido desde crianças, desde sempre. Eles não conhecem o convívio social, eles nunca estiveram em uma interação com outras pessoas que não sejam da família deles. Isso quebra o coração, porque você já se pensou em uma situação como essa? De não ter conhecidos, não ter pessoas com quem você possa sair, fazer coisas, por quem você possa se apaixonar, criar amizades, laços, como eu estava falando, mais profundos. Então, se você gosta de fantasia, se você gosta de livros que te prendem e que te dão entretenimento do começo ao fim,
essa é uma boa pedida, acrescente na sua listinha, vá ler o livro, volte aqui conversar comigo para me dizer o que você achou dele. É realmente um livro bem gostoso de ler. E para vocês que se interessaram, a editora disponibilizou um cupom de desconto que ajuda muito, certo? Na compra do livro. Essa é a minha recomendação de leitura para vocês hoje. Espero que tenham gostado da minha companhia. A gente vai se falando. Um grande beijo, um beijo especial aos apoiadores do Literaturice, que eu carinhosamente chamo de madrinhos. Eles apoiam lá pelo Catarse, que é onde nós temos uma campanha de financiamento coletivo. É essa campanha que mantém o Literaturice em pé, continuando a toda, e que mantém todos os meus projetos aqui de criação de conteúdos para vocês. Esses apoiadores, os madrinhos, eles recebem conteúdos exclusivos, conteúdos literários exclusivos que eu crio para eles em troca deste grande apoio. Vou deixar o link do Catarse do Literaturice aqui no descritivo do vídeo, assim vocês podem conhecer a campanha e também se tornarem madrinhos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!